Independentemente disso, eu queria trazer alguns comentários. Um deles eu acho que é um elogio a você e ao espanholo. É do Oscar Fergutz. Como é que se lê esse trema nu aqui, Oscar? Saudades de quando o Pedro Doria tinha essa clareza dos convidados. Eu também tenho saudade, cara. Embora eu desconfie que o seu problema não é com minha falta de clareza, embora ela seja dada, tá? Eu acho que o seu problema é que você tem saudade, na verdade, quando eu falava coisas com as quais você concordava. O problema, eu acho que deve ser mais esse do que outro. João Barroca, Pedro fazendo política, dizendo que a medida da Receita, que foi desastrosa, era de fato, entre aspas, para aumentar a Receita. Lamentável. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que a Receita, sem explicar exatamente o que queria fazer e como, tomou uma medida que permite a ela ter conhecimento de todos os sonegadores da classe média baixa brasileira. Se ela, sabendo quem estava sonegando imposto, ia decidir permitir a sonegação ou não, é um problema da Receita Federal, é um problema de política pública. Mas que ela abriu a porta para fazer isso, cara, ela abriu. E a partir do momento que ela abriu a porta para ir atrás de sonegador, é perfeitamente razoável que um político de oposição se vire e fale, olha, ela pode fazer isso, porque ela pode. Entendeu? Não é uma... A impressão que eu tenho um pouco é que, talvez por conta dos anos Bolsonaro, as pessoas perderam a noção de como funciona uma democracia normal. Entendeu? Perderam a noção... acham que qualquer ação que parta da oposição é por natureza ilegítima, por ela ser oposição. Não é. E aí eu queria só complementar isso, porque a Pétala mandou mais uma mensagem aqui dizendo, olha, parem de dar palco para esse deputado, que é o que a gente está falando aqui do jogo democrático. Pétala, eu vou te responder, principalmente porque na quarta-feira, anteontem, a gente discordou aqui no ar sobre a exibição do vídeo do Nicolas, por exemplo. Aliás, a gente discordou na reunião de pauta e discordou aqui no ar, porque na quarta-feira, quando a gente falou sobre a divulgação do vídeo, eu disse, gente, a gente acabou de concordar aqui na reunião que é um deputado de oposição fazendo o trabalho de um deputado de oposição, que é discordar do governo a partir de coisas que o governo de fato está fazendo, com a demagogia que a gente já sinalizou aqui, mas é um deputado de oposição fazendo o trabalho dele. Então eu fui contra a exibição do vídeo na quarta-feira, porque eu acho que um deputado fazendo o trabalho de um deputado não é notícia. Mas aconteceu uma coisa na própria quarta-feira à noite, que foi o governo voltou atrás numa medida que tinha tomado por causa desse vídeo. Aí o vídeo começa a ser notícia. Então, acho que hoje a gente falar do Nicolas aqui se justifica porque essa comunicação dele fez com que o governo abandonasse uma medida que estava defendendo, que não estava bem explicada, e acabou tendo sucesso. Então, e trazendo capital político para esse deputado da oposição. Então, agora eu acho que vale comentar o vídeo e vale falar... Comentar o vídeo eu já achava na quarta-feira, né? Mas só para responder esse argumento aqui, hoje não é dar palco, né? Hoje é repercutir uma notícia de fato, que o governo voltou atrás por causa de um vídeo postado no Instagram. Deixa eu trazer uma outra mensagem aqui do Oscar, continuando o diálogo. Já falou para eu esquecer o trema. Então, Oscar Fergutz. Não se trata de concordar com o conteúdo, Pedro. Minha questão tem a ver com o papel do meio e seu afirmado compromisso com a democracia. Cara, mas eu acho que é justamente isso que a gente está falando. O que eu estou reiterando aqui é o seguinte, eu tenho horror ao Nicolas Ferreira. O Nicolas é um reacionário, representante de um movimento reacionário, representante de um movimento que tentou dar um golpe militar no Brasil. Embora a justiça seja feita, o Nicolas era um vereador em Belo Horizonte, quando a tentativa de golpe ou o planejamento de um golpe aconteceu nos últimos meses do governo Bolsonaro. Mas, independentemente disso, ele é um deputado federal eleito, ele tem direito dado por eleitores brasileiros à voz na praça pública, ele tem a habilidade que um político tem que ter de fazer-se ouvir, e isso é uma habilidade retórica. E o que ele faz no vídeo é
perfeitamente legítimo dentro da praça pública. Então, aí eu volto, cara, dentro do debate político, aí eu volto para o ponto que eu acho... A minha impressão é de que gente demais dentro da esquerda chegou à conclusão nos anos Bolsonaro de que nunca uma voz da oposição pode ser ouvida, é sempre ilegítima. Entendeu? E isso é um comentário. Isso é um modo absolutamente antidemocrático de fazer política. O Nicolas é um deputado super talentoso, e talvez perigoso até por isso, se ele realmente representa um movimento autoritário. A gente não sabe como é que vai ser o futuro da carreira dele. A quantidade de gente que era integralista nos anos 30 e era de esquerda nos anos 50, cara, enche um bonde. A quantidade de gente que era libelu nos anos 70 e se tornou liberal nos anos 90, enche um trem. O que as pessoas são hoje não indica o que as pessoas serão no futuro. E a história do Brasil tem trocentos casos desse tipo. A gente precisa voltar a aprender a jogar o jogo do debate público. A gente está perdendo isso, Paulo. Eu acho que, enfim, esse ponto não precisava nem reiterar, mas enfim, o Nicolas é uma figura que tem um comportamento político abjeto em boa parte do seu desempenho. Claro. Eu acho que, por exemplo, o fato do Nicolas não ter sofrido um processo na comissão de ética quando foi transfóbico, Sim. Isso é um problema sério. Sim. Isso é um problema sério, ou seja, não houve um mecanismo institucional que puniu com cassação do mandato aquele indivíduo que deveria ter sido cassado. Agora a gente está falando de um uso oportunista, né, de um dispositivo produzido pelo governo. São coisas diferentes. Não anula o juízo político que a gente faz do Nicolas. E quando você não sabe responder a isso com política, que infelizmente, mas é preciso dizer isso, né? Com frequência, a esquerda não sabe responder a política com política. Né? Ou seja, quando você não consegue construir uma narrativa para se contrapor àquela, uma narrativa eficiente, você não está fazendo política. Se há uma narrativa dessa, você cobra que ele tivesse um desempenho, não é, absolutamente impecável do ponto de vista responsável, ético, não é política. Não é política. A gente pode não gostar de política, decidir não fazer política, mas a política vai continuar existindo, ela vai continuar sendo assim, porque ela sempre foi assim. Quer ver duas ações do governo ontem que me impressionaram muito? Uma foi uma frase do ministro Fernando Haddad, que depois começou a ser coada por vários políticos, por vários jornalistas, inclusive. Não só por políticos, mas vários jornalistas. Questionar medida pública é crime. Não é só que não é crime. Democracias foram criadas justamente para que tenhamos o direito pleno de questionar medidas públicas o tempo todo. Eu não sei exatamente qual era a ideia do Haddad ali. Talvez ele, no fim das contas, o que ele talvez quisesse dizer é que mentir a respeito de uma medida pública fosse crime. Sequer isto é crime. Você pode mentir a respeito de uma medida pública. Outra coisa que me impressionou muito foi um gesto num determinado momento da Advocacia Geral da União, que disse que ia investigar e processar quem havia vazado o CPF do ministro Fernando Haddad. O ministro Fernando Haddad é um ministro de Estado. Tudo quanto é documento que ele assina, e ele deve assinar trocentos documentos por dia, incluem o CPF dele, porque a gente é um país barbaramente burocrático. Então, se você quer saber o CPF do ministro Fernando Haddad, abre o Diário Oficial da União que está lá. Exatamente. Se você quiser saber qual é o CPF do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abre o Diário Oficial, está lá todo dia. E rigorosamente tudo que o presidente assina. Entendeu? Por quê? Porque qualquer coisa que a gente assina no Brasil tem que ir lá botar
Pedro Doria, domiciliado em tal endereço, identificado, registrado no Instituto Félix Pacheco, agora é DETRAN-RJ, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, sobre o registro geral no número tal, sobre CPF, registrado pelo CPF de número tal, etc. A gente tem que botar esse calhamaço de informação em qualquer troço que a gente assina no Brasil. Mais do que isso, o ministro Fernando Haddad é um funcionário público concursado para a Universidade de São Paulo. Antes dele ser ministro, o CPF dele já era público. Tá lá na nomeação do Diário Oficial. Então tem uma coisa ali, a impressão que eu tenho um pouco é que o governo está reagindo com uma certa histeria, entendeu? Tem que punir. E o que aconteceu é que o governo perdeu na briga da retórica. É só isso. Eles não tiveram argumento. Eles perderam no argumento. E eles não estão sabendo lidar com essa derrota no argumento. E ao perder no argumento, começaram a culpa das desinformações, a culpa da oposição, tudo mais. E uma quantidade grande de pessoas está entrando essa canoa está furada. Não houve uma tentativa, né, Pedro? Porque se depois do vídeo do Nicolas tivesse um pronunciamento oficial, uma posição oficial do governo, dizendo, olha, o que ele está falando é mentira por causa disso, não houve. A partir do momento em que o governo volta atrás na medida por causa do efeito do vídeo, ele está dando vitória, ele está confirmando. Politicamente o processo iniciado pelo Nicolas. Exatamente. Você ganhou. Aqui. Você está errado, você mentiu, mas você ganhou a política.